38 curiosidades e fatos inusitados sobre o mundo da literatura. No mundo da literatura há histórias fascinantes por trás dos grandes escritores e de suas obras. E hoje vamos explorar 38 curiosidades que o farão enxergar a literatura de maneira diferente. E uma curiosidade fascinante sobre Guimarães Rosa, um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Sua entrada na Academia Brasileira de Letras deveria ser o auge de sua carreira literária, mas a vida nos surpreendeu com uma reviravolta triste e inesperada. Há apenas 3 dias após sua posse, Rosa nos deixou, deixando para trás um legado literário inestimável, que continua a inspirar e cativar leitores em todo o mundo. Um exemplo de como a genialidade muitas vezes é efêmera, mas suas palavras perdurarão para sempre. Agatha Christie, a rainha do mistério, tinha não apenas uma mente brilhante para tramas intrigantes, mas também alguns hábitos verdadeiramente peculiares. Imagine a cena: a autora imersa em sua banheira devorando maçãs, enquanto provavelmente elaborava os enigmas mais complexos da literatura policial. E quanto aos macaquinhos de pelúcia, quem poderia resistir a essa coleção adorável e excêntrica? Parece que por trás da criadora de detetives famosos como Hercule Poirot e Miss Marple havia um mundo peculiar e fascinante de hábitos interessantes pessoais. E a criatividade de Aloísio Azevedo não se limitava apenas à escrita. Parece e é fascinante saber que esse renomado autor brasileiro também explorava o mundo da arte visual, ao dar vida aos seus próprios personagens em papelão. Imagine como essas apresentações visuais poderiam ter enriquecido sua compreensão dos personagens e das suas histórias que ele criava. E é um lembrete de como os escritores muitas vezes têm múltiplos talentos e abordagens para dar vida às suas criações literárias, uma conexão única entre a literatura e a arte visual. E a história de George Bernard Shaw é um exemplo notável de perseverança e determinação no mundo literário. E é incrível pensar que um autor tão talentoso e influente como ele, que mais tarde se tornaria um dos dramaturgos mais renomados da história, enfrentou tantas dificuldades financeiras no início de sua carreira. Sua mãe, com seu apoio inabalável, desempenhou um papel fundamental em ajudá-lo a superar esses desafios iniciais. Isso nos lembra que o sucesso muitas vezes requer paciência e apoio. E Shaw é um exemplo inspirador de como o talento pode florescer com tempo e dedicação. Marcel Proust é um exemplo clássico de resiliência de um escritor e da persistência em sua busca pela publicação. O fato de ele ter publicado o primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido às suas próprias custas, após enfrentar várias recusas editoriais, demonstra seu compromisso inabalável com sua obra e sua crença no valor de sua escrita. Este gesto corajoso acabou levando a uma das obras literárias mais aclamadas de todos os tempos, provando que a determinação pode superar as adversidades iniciais, uma inspiração para todos os escritores que enfrentam obstáculos em seu caminho. E Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas brasileiros, teve uma jornada literária notável desde o início, e a decisão de publicar seu primeiro livro com seu próprio dinheiro em uma tiragem modesta de 500 exemplares revela sua paixão e confiança em sua poesia, mesmo quando as oportunidades editoriais eram limitadas. Esse ato de autodeterminação acabou por lançar a base para uma carreira literária extraordinária, e seus poemas ainda tocam corações de leitores em todo o mundo. Um lembrete poderoso de como a verdadeira vocação literária muitas vezes começa com um ato de coragem e auto-investimento. E a história por trás da publicação de 100 Anos de Solidão, por Gabriel Garcia Marques, é realmente inspiradora e é um testemunho da genialidade do autor. Usar suas últimas economias para publicar um livro é um ato de fé e dedicação notável à sua obra, e o fato de o livro ter sido esgotado em apenas 15 dias é um testemunho do impacto imediato e duradouro que essa obra-prima literária teve no mundo. É um exemplo poderoso de como a persistência e a paixão podem levar a um sucesso monumental, mesmo quando as circunstâncias iniciais são desafiadoras. E a jornada de Pablo Neruda para a publicação de seu primeiro livro, Crepúsculo, é um exemplo marcante de dedicação à poesia. Vender todos os seus bens em busca de sua paixão pela escrita é um ato de coragem e comprometimento extraordinário. E isso mostra o quanto Neruda acreditava em sua voz poética e o quão determinado estava em compartilhá-la com o mundo. E esse sacrifício pessoal acabou sendo uma das sementes que levaram a uma das carreiras literárias mais ilustres e influentes do século XX. E é uma história que nos lembra da importância de seguir nossas paixões independente dos obstáculos que possamos enfrentar no caminho.
E a conexão entre a ópera La Travessia de Giuseppe Verdi e o romance Dama de Carmélias de Alexandre Dumas Filho é fascinante e demonstra como a arte muitas vezes se inspira na arte. Verdi, um dos maiores compositores de ópera de todos os tempos, capturou a essência emocional da história de Dumas e transformou em uma ópera emocionante e atemporal. Ambas as obras exploraram os temas de amor e sacrifício e luta contra as convenções sociais, tornando-as imortais no mundo da cultura e um testemunho da capacidade da arte de transcender mídias e gerações, tocando o coração do público de maneira única e duradoura. O fato de Ulysses James Joyce se passar em um único dia, especificamente em 16 de junho de 1904, é uma característica notável dessa obra-prima da literatura moderna. Esse dia é agora celebrado como Bloom's Day, em homenagem ao personagem principal do livro Leopold Bloom. É uma celebração especial para os fãs de James Joyce e sua contribuição para a literatura, e muitas cidades ao redor do mundo realizaram eventos da leitura pública em homenagem a esse dia icônico na literatura, e é uma prova do impacto duradouro que a obra de Joyce teve na cultura literária global. José de Alencar, além de ser um renomado romancista brasileiro do século XIX, também contribuiu significativamente para o teatro brasileiro. Ele escreveu várias peças de teatro ao longo de sua carreira literária. Suas peças frequentemente abordavam temas relacionados à sociedade e à cultura brasileira da época, e algumas delas alcançaram grande sucesso nos palcos. Entre suas obras teatrais mais conhecidas estão O Demônio Familiar, Verso e Reverso. A versatilidade de José de Alencar como escritor o tornou uma figura importante na literatura e no teatro do Brasil do século XIX. O que é particularmente notável é a forma como Shaw usou sua voz e sua escrita para desafiar as normas e trazer à tona questões complexas. Sua coragem em abordar tópicos controversos e seu compromisso com a justiça social deixaram uma marca indelével na história. Sua carreira multifacetada é uma lição de como a escrita pode ser usada como uma poderosa ferramenta de mudança e como um meio de explorar e expressar a complexidade da condição humana. Fernando Pessoa, o renomado poeta português, possui uma história de vida intrigante, e embora seja amplamente conhecido por suas contribuições literárias lusófona, é fascinante saber que ele passou parte de sua infância na África do Sul. Esse período em terras sul-africanas influenciou em sua formação cultural e interessante. O inglês tornou-se sua segunda língua. Esse contexto diversificado desempenha um papel crucial na riqueza de sua obra literária que transcende fronteiras linguísticas e culturais. E a história de Fernando Pessoa é um exemplo notável de como a experiência pessoal e as influências culturais podem moldar a criatividade e a expressão artística. O fato de ter crescido na África do Sul, onde o inglês era amplamente falado, acrescentou uma dimensão única à sua identidade literária. A sua capacidade de dominar o inglês como segunda língua ampliou suas possibilidades criativas, permitindo-lhe explorar diferentes estilos literários e perspectivas. Isso é evidente em sua famosa criação dos heteronônimos, personagens literários distintos com vozes e estilos próprios que enriqueceram o cenário literário português e transcenderam fronteiras linguísticas. A história de Fernando Pessoa nos lembra da importância da diversidade cultural e das experiências pessoais na formação de escritores e artistas. Sua capacidade de fluir entre diferentes línguas e culturas tornou um dos poetas mais influentes do século XX e uma figura literária que continua a cativar leitores em todo o mundo. E Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. E há uma lenda sobre o poeta Álvares de Azevedo ter nascido na biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo. E a autoria e a existência de Homero, o autor de Ilíada e Odisseia, são incertas, alimentando debates acadêmicos. E Gabriela Mistral foi a primeira personalidade literária latino-americana a receber o Prêmio Nobel. E Toni Morrison foi a primeira pessoa negra e a oitava mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E Wole Soyinka foi o primeiro africano a ganhar o Prêmio Nobel. E Jean-Paul Sartre recusou o Prêmio Nobel de Literatura em 1964. Quixote de Miguel de Cervantes teve tanto sucesso que um autor anônimo escreveu uma segunda parte da história. E o romance Os Tambores de São Luís, de José Montello, possui impressionantes 400 personagens. Cora Carolina não participou da Semana de Arte Moderna em 1922 devido à objeção de seu marido. O nome da banda de rock The Juves foi inspirado no livro As Portas da Percepção, de Aldous Huxley. Machado de Assis, além de escritor, era um exímio jogador de xadrez e publicou jogos similares em jornais. Mário Vargas Llosa teve que esconder seu talento literário durante sua juventude devido ao preconceito da sociedade na época. Fernando Pessoa criou mais de 60 pseudônimos ao longo de sua vida, os mais conhecidos sendo Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiros.
Raul Pompeia, escritor brasileiro, usava diversos pseudônimos ao escrever contos e crônicas e artigos de jornais. Guimarães Rosa, além de escritor, atendia seus pacientes em casa quando era médico e era fluente em diversos idiomas. Personagem Frankenstein de Mary Shelley surgiu de um pesadelo em uma noite de tempestade. Sidney Sheldon, o único escritor a receber 3 prestigiosos prêmios culturais dos Estados Unidos: o Oscar Cinema, Tony Teatro e Edgar Literatura de Suspense. Júlio Vermes previu a invenção de aparelhos como fax e televisão, ar-condicionado, a escada rolante e o helicóptero e o submarino no século XIX. O personagem Frankenstein de Mary Shelley surgiu de um pesadelo em uma noite de tempestade. E Pablo de Neruda tinha uma incrível coleção de conchas, navios e miniaturas, garrafas e bebidas, máscaras e cachimbos e insetos. Victor Hugo costumava pedir ao criado que o escondesse em suas roupas para ficar em casa e escrever. Mário de Andrade respondeu todas as 7.000 cartas que recebeu ao longo de sua vida. Frank Kafka, preocupado com doenças, usava roupas leves e mantinha janelas abertas mesmo durante rigorosos invernos de praga. Mais de 400 filmes foram baseados nas obras de William Shakespeare até hoje. E Monteiro Lobato, escritor brasileiro, era também um excelente desenhista, e a caligrafia de Machado de Assis era notoriamente ruim. E Georges Simenon escreveu impressionantes 425 livros em sua vida, incluindo 84 com o personagem Expecto Maigret. E essas são apenas algumas das fascinantes curiosidades sobre o mundo da literatura. Espero que tenham apreciado essa viagem pelos bastidores dos grandes autores e suas obras. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal Recrude para mais conteúdo literário. Até a próxima, fui!